Assistir a uma partida de futebol pela televisão é como acompanhar o desenvolvimento de uma história. Os personagens desse enredo se transformam a cada jogo, às vezes mocinhos, às vezes vilões. Essas características são reforçadas para os telespectadores nas repetições dos lances mais emocionantes. Roteirizando essa narrativa, a transmissão pela TV apresenta tensão e surpresa, alegrias e tristezas, como em toda boa história, que tem início, meio e fim. Acredito que seja melhor assistir no estádio, mas eu, como não tenho esse hábito, quando assisto pela TV mesmo. Eu nunca fui a um estádio, não tenho interesse. Eu acho que em televisão tu tem o teu conforto da tua casa, sem falar que tu não precisa pagar o ingresso do estádio. Eu acho mais confortável e para estar entre amigos. A transmissão na televisão, ela te dá mais detalhes no sentido da filmagem, de detalhes que tu não consegue ver no estádio, porém te tira a emoção de tu estar inserido dentro de todo o entorno. Pela televisão a gente assiste os replays, pode ver até melhor um lance. É claro que no estádio a gente tem mais emoção, mas se tu quiser ver um detalhe do jogo é melhor pela televisão. Mas em termos de imagem eu não vejo muita ferramenta sendo usada, não. O plano é aquele plano aberto mesmo, né? Eu acho que aí o narrador é que cria mais a expectativa. Acompanho o futebol acho que de uns anos pra cá, quer dizer, de uns anos quando era 2004 mais ou menos, quando eu tinha uns 15 anos, comecei a me interessar mais por futebol. Sim, dá pra ver uma grande diferença de 2004 pra cá. Pelos recursos tecnológicos, tu consegue ver se a bola realmente entrou ou não, por exemplo, no replay, alguma coisa do tipo, então mudou muito. Como antigamente eram poucas câmeras, não devia ter essa coisa de tem uma câmera na torcida, uma câmera num ponto, uma câmera no jogador, outra no técnico, por exemplo, então com certeza vem mudando e vai mudar cada vez mais, né, sem dúvida. O cara que tá com a bola é o herói, né? Quem desarma vira o vilão e de uma hora pra outra já virou o herói, né? Aí se acontece uma falta é um vilão, né? O treinador xinga, né? Que a própria TV vai criando o gladiador, quem é que dá o imperador, quem é que dá beleza pra esses caras? É a TV que dá. Tem um enredo, eles propõem a mostrar um enredo. O telespectador adora enredo, novela, filme, jornal, sempre tem que ter o bom e o mal, né? No jogo também tem. Cara, não tem como. Novela é uma coisa fictícia ali que todo mundo acha que pode ser real, mas não tem como ser real o que acontece na novela. É meio que absurdo as coisas. Muita coisa, tem coisa que é real mesmo, mas muita coisa é absurda. E futebol tudo é real. A questão toda é criar um clima mesmo, né? Para que a gente continue ligado na transmissão. É quase como literatura, né? Todas as emoções, elas são super, como é que eu vou te dizer? Elas são super colocadas, né? Tudo é colocado em dobro, é colocado muito mais ênfase naquilo. Eu acho que seria meio monótono para as pessoas ficarem vendo até o Gandula pegar a bola, botar no ponto de escanteio, por exemplo, e até o jogador se dirigir até ali. Por isso que eu acho que como é meio monótono para a televisão, e a televisão é sempre uma coisa que tem que estar mostrando em movimento, eu acho que é por isso que eles mostram esse tipo de coisa. A primeira edição da Copa do Mundo de Futebol ocorreu no Uruguai em 1930 e foi o primeiro grande evento esportivo a ser filmado. Mas na época, as partidas eram transmitidas com semanas de atraso e apenas em salas de cinema. 24 anos depois da primeira edição do torneio, a transmissão televisiva estava difundida e as partidas, que antes eram exclusivas das grandes telas, entraram nos lares dos torcedores. Desde então, e cada vez mais, as transmissões televisivas se preocupam em colocar o telespectador em uma posição privilegiada, usando o replay, as câmeras lentas e os closes para dramatizar o jogo e envolver quem o assiste. Para refletir sobre o futebol na televisão, o Pesquisa em Pauta de hoje apresenta uma entrevista com Márcio Teres da Silveira. Ele foi vencedor do Prêmio Compost de 2014 na categoria de Melhor Dissertação, com sua pesquisa A Recriação dos Tempos Mortos do Futebol pela Televisão. Acompanhe. Então, obrigada por ter vindo, Márcio. Parabéns pelo Compost que tu ganhou. Pode começar falando um pouco sobre a tua trajetória acadêmica e o teu interesse na área de pesquisa. Eu comecei nessa parte acadêmica fazendo bolsa de iniciação científica há alguns anos com a professora Miriam Rossini lá na Fabico. Fui bolsista dela por um ano e meio, quase 2 anos. Depois eu voltei para o mercado, trabalhei um bom tempo na RBS e aí resolvi fazer o mestrado com o Alexandre. Isso, já tinha participado de algumas cadeiras com o Alexandre Rocha, que é o meu orientador no mestrado. Fiz o TCC com ele, fiz o mestrado e aí acabei ganhando esse prêmio agora na Compost
Foi um resultado dessa pesquisa que eu tenho realizado com futebol e televisão, que já faz uns 4, 5 anos que eu estou pesquisando isso. O mestrado é o produto final, mas eu já venho desenvolvendo ela desde antes do TCC, com o Alexandre. Tu buscou o objeto de pesquisa analisar por uma perspectiva semiótica, por mais que tenha utilizado uma pesquisadora que não de semiótica, que é a Kilpe. Pode falar um pouco sobre o que é semiótica e por que tu julgou mais adequado utilizar para a pesquisa? Tem tantas questões teóricas como práticas, assim. Acho teoricamente semiótica que busca pesquisar essa produção de sentido, essas semioses, né? Sejam elas de áudio, vídeo, linguagem verbal e tal. Para o trabalho que eu estava pensando em fazer, eu estava tentando pensar como é que se organiza essas produções, essas semioses dentro da televisão, da transmissão de futebol. E tem a parte prática também, que já que o Alexandre pesquisa, eu faço parte do grupo de pesquisa semiótica crítica, que também era interessante desenvolver para dentro do grupo a pesquisa em esporte. Porque, falando geralmente, se a pesquisa em esporte, ela é muito... Existem bolsões de pesquisa em esporte no Brasil. E a pesquisa em esporte com semiótica e com audiovisual são duas coisas que até então, até o meu trabalho, não eram feitas assim no Brasil. Então o trabalho, a proposta inicial era tentar suprir essa carência, né, de pensar o futebol de uma maneira audiovisual, o futebol na televisão como produto audiovisual, que até então eu não tinha visto sendo feito, principalmente aqui no Brasil. Existem pesquisadores na Inglaterra, na Espanha, fazendo trabalho mais ou menos parecido, mas aqui no Brasil ainda era inédito. E também a pesquisa em futebol, em semiótica e futebol, quando pensava o futebol, pensava o jogo, a materialidade do jogo, né? Pensava o jogo como um discurso, aquela análise semiótica, pensando o futebol como uma linguagem e tal, e não era bem o que eu queria fazer. Eu queria pensar a TV, né? A transmissão de futebol na televisão. Então foi mais ou menos essa proposta de tentar casar. O objeto é a transmissão de futebol na televisão, né? Isso. E tu buscou analisar mais o que tu chama de tempo morto. Isso. Sim, pode definir um pouco sobre o que é isso e por que essa escolha? É que aí vem o histórico da pesquisa, assim, como a pesquisa foi desenvolvida há muito tempo, quando eu fiz o TCC, eu desenvolvi a metodologia para qual eu pudesse trabalhar a transmissão de futebol, né? Como é que eu poderia desenvolver, né? Aí eu vou lá e faço classificação de planos, enquadramentos, toda uma terminologia para que eu pudesse desenvolver. E nessas terminologias que eu trabalhei lá no TCC surgiu o tempo morto. Eu chamei de tempo morto todos aqueles momentos que a bola não está em jogo. Efetivamente não está em jogo, tipo, a bola sai no escanteio, na linha de fundo, e até ser recolocada em jogo, né, voltar a cobrança, até ser recolocada em jogo, a bola não está valendo, né? Então a televisão, eu notei que a televisão tinha muitas coisas acontecendo naqueles momentos. Se era morto para o jogo de futebol, não era morto em hipótese alguma para a transmissão televisiva. Então foi mais ou menos, a ideia foi isso, foi pensar o tempo morto dentro da transmissão, pensar o que acontece desses momentos, sejam eles, aparece lá o rosto do treinador, o rosto do jogador, o replay, melhores momentos, etc. Vai aparecendo um monte de coisa nesses momentos que são tão importantes, ou às vezes até mais importantes para a compreensão da partida de futebol. Tu acha que com esses cortes e esses personagens que são os jogadores, o juiz, os técnicos, cria-se uma narrativa dentro ali, pensando assim, nas análises que tu escolheu analisar finais de Copas do Mundo, de 70 até 2010. Momentos marcantes, assim, de ter um herói do jogo, um vilão. Tu acha que existe esse interesse? Eu acho que tem. Eu acho que é justamente por esses tempos mortos que a TV vai dar esse sentido, vai produzir esse sentido na transmissão. É muito diferente quando a bola sai e tu enquadra um jogador qualquer, ou o craque, ou a estrela, quando normalmente sempre é enquadrado. O Messi, Cristiano Ronaldo, é enquadrado o rosto do cara quando a bola não está em jogo. Mas quando é um zagueiro que faz um gol contra, aí a bola sai, toda vez a televisão volta e mostra o rosto daquele cara. Isso vai produzindo sentido, mesmo que não seja dito pelos comentaristas, que é
essa produção narrativa do jogo, né? Vai se elegendo heróis e vilões conforme atravessa as imagens, né? Tanto que na pesquisa eu não chego a analisar justamente a faixa de áudio, eu não analiso a narração, eu analiso a narrativa das imagens, pensando nisso, que muitas das coisas são produzidas sem palavras, né? Essa daí de mostrar o herói, o vilão, tu vai mostrando, né? O cara que está descontado, está jogando machucado, então tu fica filmando o cara, fica lá, esse cara aí está prejudicando o time, ou esse cara está jogando sacrifício, tu vai criando essas narrativas através desses artifícios visuais. Sim, e por que escolher analisar a partir da Copa de 70? É que no TCC eu analisei a partir de 58 até 2010, 58 a 2010. E aí lá eu vi que existia uma pré-história das narrativas de futebol de 58 até 70, até 66, que esse esquema que a gente tem hoje não estava ainda consolidado. E nesse esquema que não estava ainda consolidado, uma das coisas que fazia falta eram os tempos mortos, até por questão de tecnológica, que até 66 não existia um replay, não existia máquina de fazer replay, né? Não existia o videocassete. Então, como a proposta era pensar o tempo morto no futebol, eu fui até a primeira transmissão que usava efetivamente cobrir os tempos mortos efetivamente com outras imagens televisivas. Não é que os tempos mortos não existiam antes, eles existiam, só que não existia essa construção televisiva em cima deles. Por exemplo, em 66, 62 a bola saía e a gente ficava esperando o cara ir lá, pegar, juntar a bola e jogar a bola de novo para dentro de campo. A partir de 70 isso não tem mais, começa a ter os replays, né? E aí foi isso que eu quis analisar, pensar os replays dentro do... Os replays não, mas os tempos mortos dentro da transmissão televisiva. Tu nota diferenças, assim, da maneira como é construída essas coisas de 70 para cá? Sim, tem bastante diferenças. Tem tanto os avanços tecnológicos que vão criando novos artifícios, né? O replay, o slow motion, super slow motion. Agora, em 2014, a gente teve aquela bola com chip, então tinha uma outra imagem ali, uma imagem 3D, né? Que saía de cima do campo ali, fazia todo um artifício interessante, e isso vai se acrescentando ao longo dessa história das transmissões. O que é sempre igual é que a TV faz esses artifícios. Ela vai fazendo e ela vai fazendo cada vez mais. E até é interessante, a gente pega dados, por exemplo, da própria FIFA, a gente vai notar que o tempo de bola rolando, dentro dos 90 minutos, o tempo de bola rolando vai diminuindo ao longo dos anos. E muito tem a ver também por essa presença da televisão. Um exemplo que eu dou quando eu falo sobre o trabalho é na Copa de 70, logo no primeiro minuto tem um pênalti, na final da Copa de 74 tem um pênalti contra a Holanda. A Alemanha e a Holanda contra a Holanda. E da batida, da falta, da marcação de falta até a cobrança é 10 segundos. E hoje isso é impensável. Tanto porque tem um jogador, sabe que fora de campo já tem aquele porção de imagens e uma delas vai dizer que o juiz estava errado, né? Então tem todo esse aparato midiático em volta do campo que o jogador acaba sabendo também e acaba contribuindo para esse atraso de jogo. E essa é uma das coisas que a gente vai notando, assim. Outra coisa são a quantidade de câmeras que tem. A gente começa lá, Copa de 70 com 4 câmeras, a gente acaba, 2010 tinha 32, 2014 parece que tinham 36 e 37. Então, vai aumentando também o número de imagens em potencial para entrar dentro de uma transmissão esportiva. Sim, e de fato as câmeras para o jogo são poucas, né? O que eles mais utilizam, essa quantidade enorme de câmeras é mais para esses momentos mesmo. Isso. Porque para tu cobrir o jogo, tu precisa de uma câmera, 2 talvez, né? Tu tem uma câmera mais, um plano geral e um plano mais de situação para espaços fechados, assim, que tu pega quando tu tá lá perto das áreas, né? Mas são 2 câmeras, tu tem 32, então tem 30 imagens para esses momentos onde a bola não está rolando. É o que a TV se preocupa quando a bola não está rolando. É onde realmente, que eu chamo, onde existe a pulsão das imagens televisivas, né? É onde a TV se liberta dessa marra do jogo e vai lá criar seus heróis, seus vilões, suas narrativas, criar seu produto audiovisual. Sim, tu acha então que na transmissão televisiva, de repente, o menos importante, de fato, é o jogo rolando, né? Porque o que a TV
acontece mais nos momentos em que a bola não está rolando, acontece esses... Mas por outro lado, a TV precisa da bola rolando para conseguir fazer efetivamente essa produção de narrativas, né, de sentidos. Para existir tempos mortos, precisa ter tempos vivos, né? Então a gente precisa ter o tempo de bola rolando para essa produção efetiva da televisão funcionar. A pesquisa científica as pessoas entendem, não todo mundo, né, mas tem uma tendência a entender como sendo de exatas e essas coisas assim, essas áreas mais exatas. Qual é a importância então de mostrar que as ciências humanas e a comunicação também fazem pesquisa? Olha, eu diria que a questão das humanas é que elas ajudam a pensar. Eu acho que exatas, a área exata, ela consegue faz ótimos trabalhos, ótimos de avanços, principalmente tecnológicos e tal, mas eu acho que quem vai dirigir eticamente, moralmente, tem que ser as ciências humanas, né? Eu acho que uma das coisas que a gente não percebe é que nenhuma tecnologia ela é amoral, sem moral. Todas elas têm uma ética, têm uma moral e a gente vai mudando nossa vida conforme o uso de várias ferramentas tecnológicas, né? É impressionante, por exemplo, se a gente for pensar o quanto mudou a nossa relação com as outras pessoas através do Facebook, a nossa relação com a pesquisa através do Wikipedia, né? Hoje é muito fácil, tem um sem número de informações à mão que antes tinha que ir numa biblioteca, né? E isso são todas tecnologias que podem ter sido desenvolvidas por pessoas exatas, ciências da computação, engenharia da computação, mas elas não vêm de graça, né? Elas vêm com um rebote nas relações humanas que a gente precisa pensar. E eu acho que a comunicação tem essa função, a pesquisa de comunicação tem essa função, de botar claro o que vai mudando na nossa relação através desses desenvolvimentos tecnológicos. Por exemplo, trazendo essa questão para o meu trabalho, quando eu penso em transmissão de televisão, de futebol na televisão, eu noto como a gente paga muito caro pelo pior pedaço para ver o jogo de futebol dentro do estádio. É um jogo, a gente vai para o estádio pensando, querendo a mesma posição e pagando caro pela mesma posição que a gente vê o jogo na televisão. Aquela visão no meio, exatamente a TV no meio, enquadradinho, com o jogo acontecendo assim na horizontal, ela não é o melhor efetivo para a gente ver um jogo que é de espaço, né? Porque ela tira o espaço. Enquanto que o melhor lugar seria atrás dos gols, que é o lugar normalmente mais barato. Quando eu vou no estádio, eu gosto de ir atrás dos gols, que eu consigo ver as linhas de defesa, consigo analisar taticamente o jogo, que não consigo nessa visão que nem da televisão. Então, eu acho que as humanas vêm esclarecer isso, vêm pensar isso. Eu acho que a pesquisa é importante nesse sentido, não de tanto um avanço tecnológico, um avanço para a qualidade de vida que pode vir a ter através das exatas, mas um avanço qualitativo da moral, da ética, do pensamento que as humanidades têm, que é a função das humanidades fazer, né? Questionar e fazer. Sim. E nessa perspectiva, então, como é que foi para te ter ganhado o Compós de melhor dissertação? Olha, na verdade foi um prêmio de confiança, assim, porque eu era bastante crítico com esse trabalho, autocrítico com esse trabalho. Eu achava que era um trabalho que eu vim desenvolvendo há muito tempo, não estava tendo resposta, achava que não teria resposta por tratar de esporte dentro de uma área de humanas, que existe sim muito preconceito, né, de pensar, a gente volta e meia ouvi bastante durante o Copa Esporte, pão e circo, diversão para o povo, ópio do povo, né, tem críticas tanto à esquerda quanto à direita, né, e aí eu achava, e não estava trazendo nada, não ia ter reconhecimento, ou ia ter reconhecimento de pessoas que também precisam de esporte, né. E esse trabalho vem mostrar, eu acho que o prêmio vem mostrar até, não tanto, primeiro para mim, validar um trabalho que eu achava que não ia ter grandes frutos, mas também mostra para a área de comunicação que o esporte é sim um assunto da comunicação e é um assunto que tem que ser estudado. Afinal, a gente está falando do programa com maior audiência televisiva no Brasil e no mundo, né? O esporte não é só... O futebol não é apenas o maior esporte enquanto prática ou enquanto assistência em estádios, mas é a maior audiência em televisão no mundo. Então, é um assunto da comunicação e um assunto que eu acho que esse prêmio vem mostrar, vem validar um olhar que eu estava tentando mostrar e que realmente é pertinente para a área.
Muito obrigada, então, por ter Beleza. aceito o convite. Valeu. Parabéns pelo prêmio. Obrigado.